Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nós estamos seguindo esse livro bonito do venerável Fulton Sheen. Estamos na primeira parte do livro. Hoje vamos falar do terceiro ponto, fidelidade nas pequenas coisas. Santo Antônio foi fiel nas pequenas coisas. E celebramos com alegria este santo. Parabenizamos todas as paróquias de Santo Antônio, comunidade de Santo Antônio que estão em festa, e todos os Antônios e Antônias. Meu pai também se chamava Antônio. Que ele interceda por nós, o santo do mundo inteiro, conhecido por seus milagres, sua pregação ardente e sua ternura pelos pobres. Mas se quisermos compreender a grandeza espiritual deste santo, é preciso olhar para o que o tornava verdadeiramente grande. É o tema do programa de hoje do livro Fulton Sheen. A fidelidade nas pequenas coisas. Fulton Sheen escreve com sabedoria: a alma que é negligente nas coisas pequenas dificilmente será fiel nas grandes. A santidade começa no invisível. Santo Antônio, antes de subir aos púlpitos da Europa ou operar prodígios, milagres, viveu na humildade, na obediência e no silêncio do seu convento. Quando os irmãos o ignoravam, ele servia. Quando não lhe davam destaque, ele rezava. E foi justamente por essa sua fidelidade silenciosa que Deus lhe confiou dons tão extraordinários. E realmente, a vida de Santo Antônio merece ser conhecida, merece ser rezada, merece ser visitada. A gente tem muito a aprender com esse santo, fiel às pequenas coisas. Padre Jonas Abib cantava uma música com esse tema. Se sou fiel no pouco, ele vai me agraciar também na fidelidade às muitas coisas. É preciso começar de baixo. A fidelidade nas pequenas coisas, no nosso terço diário, no nosso deitar com Deus e levantar com Deus, essas orações que a gente aprendeu com os antigos, tão importantes. É preciso ter isso. Fulton Sheen observa que muitos buscam grandes obras, grandes sinais, grandes discursos, mas esquecem que a verdadeira paz interior nasce do cuidado com o pequeno dever, com a oração escondida, com o gesto humilde e fiel. Pequenos gestos, pequenas coisas. E ele afirma: quem ignora o pequeno é indigno do grande. E Deus se manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Daí a gente precisa ter aquilo que nós falamos lá no Pentecostes, discernimento espiritual. Para a gente compreender como que Deus se manifesta nas pequenas coisas, nas pequeníssimas coisas. Que maravilha! Que o Senhor nos ajude a compreender isso, para que nunca esqueçamos das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, onde Deus mora, onde Deus habita, onde a verdade é encantadora. A gente pode lembrar do profeta Elias, depois daquele cansaço, de toda aquela fadiga, impetrada contra os profetas de Baal, quando ele sai e o anjo o alimenta, e ele sobe ao monte para experimentar Deus. Quer experimentar Deus. Veio a ventania, não, Deus não está. Veio o fogaréu, também não. Veio a chuva, as tempestades, os relâmpagos, não, Deus não está.
mas quando vem a humilde e serena brisa, bem discreta, ele entende, sim, Deus está passando. Deus está aqui. Então o nosso Deus, ele se faz muito presente nas pequenas coisas. E a gente precisa ter essa atenção, estar com o coração despertado para não deixar passar desapercebida a presença de Deus em nós. Deus se manifesta naquilo que às vezes é contrário aos os esquemas do nosso orgulho, da nossa vaidade. Deus, muitas vezes, ele tem essa força, essa capacidade de furar os esquemas que nós criamos. Esquemas muitas vezes alicerçados no orgulho, nessa coisa humana, pecaminosa, e Deus se manifesta na contrariedade das pequenas coisas. A fidelidade nas pequenas coisas purifica o coração de toda vaidade e prepara a alma para confiar-se plenamente a Deus. Santo Antônio foi grande porque soube ser pequeno. Foi admirado porque antes foi esquecido. Foi ouvido porque antes escutou. Hoje, nesse dia dedicado a esse santo tão amado, vamos pedir a confirmação do Espírito Santo no nosso coração, com esse dom tão bonito de sermos fiéis às coisas ordinárias da vida, no cuidado com a oração, na pontualidade, no silêncio, no bem escondido que ninguém vê. Este mês de junho, mês do Sagrado Coração, mês de grandes santos, inclusive São Maria José Escrivá, que ensinou para nós a santificação no ordinário da vida, no trabalho, naquilo que a gente realiza todos os dias, com simplicidade. É ali que nós vamos realmente vivenciar a fidelidade nas pequenas coisas, no trabalho ordinário do dia a dia. Essa mãe de família com 4, 5 crianças, cuidando o dia todo, o marido trabalhando fora, a mãe ensinando, fazendo homeschooling, ensinando o dever de casa para os meninos, corrigindo os cadernos, ensinando a rezar, cuidando, é o zelo, se santifica nisso. Parece tão simples, mas é profundo. O sacerdote se santifica fazendo as coisas de Deus. A mãe de família se santifica fazendo as coisas do seu lar. O médico cuidando dos doentes. O militar servindo a ordem pública. Enfim, todos nós somos chamados a viver isso que Fulton Sheen nos ensina. Fidelidade nas pequenas coisas. Fiel nas pequenas coisas. Nós precisamos também melhorar algo que faz muito mal às pessoas, a desordem nos horários. A missa é às 7, mas a pessoa sempre chega 7h15, 7h10, nunca chega na hora. O trabalho começa às 8 horas, a pessoa nunca chega em cima da hora. Sempre tem alguns minutos atrasado. Isso é desordem, falta de fidelidade nas pequenas coisas. Você tem que colocar o relógio para despertar na hora folgada que dá para você organizar suas coisas e chegar no horário certo. É tão triste você chegar sempre atrasado. E tem gente que é assim, chega sempre atrasado. Médicos que nunca chegam no horário no hospital. Advogados que nunca chegam no horário no seu escritório. Padres que nunca chegam no horário da missa, dos compromissos. Isso é uma desordem que a gente precisa pedir a graça de Deus e curar isso, porque faz tanto mal essas realidades. Nós precisamos disso, dessa fidelidade às pequenas coisas. Que Santo Antônio interceda por nós para que nunca
nos deixemos de viver essa graça. A humildade a partir da vivência das pequenas coisas. A aclamação ao Evangelho de hoje traz uma passagem da carta de São Paulo aos Filipenses 2,15. Como astros no mundo, brilheis, pregando a palavra da vida. Ou seja, a palavra de Deus convida a nós batizados a reluzirmos neste mundo a luz do ressuscitado que nós recebemos no batismo. Nós somos chamados a esta grande bênção de sermos realmente homens e mulheres, servidores das pequenas coisas, construindo a fidelidade a partir das pequenas coisas. E para isso, nós precisamos de um exercício permanente. Esse exercício nada mais é do que esta ascese, esse sacrifício que nós vamos fazendo na penitência, no jejum, na obediência, para alcançarmos um nível de humildade que escamoteie todo orgulho e tire do nosso coração as vaidades, os desejos de coisas grandes, magníficas. Que o Senhor nos ajude nesta manhã de sexta-feira, dia de penitência, dia de sacrifício, dia que a gente vai rezar com mais propriedade o terço da misericórdia, esse desejo grande no coração de trazermos cada vez mais para dentro de nós a fidelidade nas pequenas coisas, na bênção que nós tomamos dos nossos pais, do sacerdote, do bispo, do diácono, a genuflexão no Santíssimo, a piedade diante do altar, diante das imagens, diante do sagrado. São coisas pequenas, mas que nós devemos tomar posse delas com muita propriedade, com muita alegria, porque Deus se revela, repito, nos pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes da nossa vida, devemos cultivar a nossa fidelidade. Que Deus abençoe seu dia, sua sexta-feira, já nos preparando para viver a liturgia de domingo, nesse tempo que nós estamos vivenciando a graça das meditações do Bispo Fulton Sheen sobre o caminho para a paz interior, que a gente possa ir aprendendo com essas realidades a sermos melhores, a preparar bem a nossa vida, sobretudo para o nosso encontro com Deus depois da nossa morte. Deus encha seu coração de vitalidade e de grande amor, assim seja. Amém. Senhor Jesus, ensina-me e ao ouvinte deste programa a sermos fiéis nas pequenas coisas. Dá a nós o coração de Santo Antônio, silencioso, obediente, escondido, mas cheio de amor. Que eu não busque ser grande aos olhos do mundo, mas agradável a teus olhos. Que toda pequena fidelidade abra em mim e no coração do ouvinte deste programa o espaço para a tua paz. De maneira muito especial, Senhor, toca o coração dos namorados cujo dia ontem foi celebrado, para que sejam famílias ricamente abençoadas. Abençoe os que vão se casar, abençoe os casais, que Santo Antônio, esse santo da família, santo dos casamentos, olhe por você e sua família e por todos nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e sua família, fique em paz. E à noite nós rezaremos juntos aqui
as completas no canal, às 8 da noite, a oração da noite. Até lá, se Deus quiser.